apenas fenômenos de saídas do corpo. O que a pessoa faz com isso é que é o lance importante, que aí é consciência. Não é isso, como é que eu faço para sair? Não, como que eu tomo consciência da saída? Estudando primeiro o tema e aí observando como é que você vai em frente. E além de estudar também, que é fundamental, é trabalhar a consciência ao longo do dia. Porque se a pessoa passa o dia inteiro brigando, ela briga no trânsito, ela briga no trabalho, ela chega, briga em casa, aí na hora de dormir, eu sou um ser de luz, agora eu vou ter uma projeção astral. Pô, você é a média da sua energia. Então se você não trabalha a sua energia ao longo do dia, quando você vai dormir, você está vibrando essa mesma energia. Então lembrar disso também ao longo do dia. Isso é a conexão com a espiritualidade. Como é que alguém quer alcançar um plano alto carregando pensamento baixo? Não tem a menor sintonia. Isso aí me parece algo básico. Ótimo. Mais uma aqui do Cláudio Oliveira. Ele diz o seguinte: estou tentando projeções astrais. Sem um saber mais profundo. Não, já está cometendo erro. Tá tranquilo. Aí, diz ele aqui, que num encontro com uma médium, foi-me dito que eu tinha muitos implantes negativos. Eu acho que ele está querendo dizer que os implantes negativos estavam impedindo ele de projetar. Eu acho que pode até ser que isto aconteça, mas na prática não é isso que aparece, cara. Eu trabalho com um público grande. A maioria das pessoas não sai do corpo consciente, não é por implante, é incompetência mesmo. Eu falava claro, a gente tem que ser bem honesto. Incompetência de estudo. De estudo que eu estou falando. Perfeito. Potencial, eu acabei de falar, de todo mundo tem. Mas a incompetência que ela criou de limitação de não estudar o tema. Tá? E muita gente fala de saída do corpo sem aprofundar, cara, aquilo. E virou meio praxe, principalmente na área da apometria. Alexandre, está todo implantado. E aí não tinha implante nenhum, virou condicionamento. Existe implante, mas não é todo o caso, cara. E não é implante que impede a saída, tá? Porque tem gente que sai do corpo e é obsidiada fora do corpo, cara. Não é isso não, tá? O que ele deve fazer é desbloquear, quebrar a autolimitação dele. E outra, para que ele quer sair? E ele acabou de falar, não estudei. Ele está totalmente equivocado. Estuda o tema e esquece o que é que te falaram. Desenvolve discernimento estudando, que aí você vai perceber. Aí fala, pô, eu estou estudando isso aqui, de repente estou começando a sentir algo. Ou de repente realmente tem um bloqueio. Mas ele só vai saber isso aprofundando. Não é com opinião de terceiro. A força da consciência quebra qualquer implante. Muita gente limita o outro, cara, com o que fala. Eu chego e falo assim, Ale, eu acho que você não vai conseguir sair porque você tem um karma negativo. Porra, que karma? Quebre isso aí, cara. De um trabalho. Quebre isso aí, melhora, dá um jeito, cara. Você tem uma centelha divina aqui dentro. Melhora, transforma, cara. Fizeram um trabalho pra mim. Então estuda o Buda, estuda Jesus, sai dessa vibração. Vai estudar alguém que vale a pena e melhora. Que aí você quebra essa sintonia. E condicionar a sua energia ao que o outro diz. Exatamente. Você condiciona o que a outra pessoa diz para você. É diferente quando alguém te faz uma leitura energética, alguém responsável, e te indica pontos que você pode abrir. É diferente. Agora, limitar o outro, falar, olha, Ale, eu aconselho você não mexer com isso, porque tem umas coisas estranhas. A coisa mais estranha é você estar dentro do corpo achando que o universo é só isso aqui. Isso é estranho. Tá? Então o limite aqui dentro é a verdadeira tragédia humana. Nós estamos comprimidos dentro da matéria e a gente começou a achar que é só matéria, cara. E somos espíritos. Tem algo errado. Ótimo. Mais uma pergunta que eu achei interessante aqui, ó. A Miriam Arado, ela diz o seguinte: e se a pessoa, desde a infância, tem uma existência mista? Ou seja, ela vive aqui e fora daqui? Ela não explicou direito isso aí. Tem que explicar direito. Tá com o pé mais para lá do que para cá. Ela não está explicando se ela vive aqui ao mesmo tempo, a sensibilidade mantém ela percebendo algo. Ou como muita gente fala, estou aqui, mas parece que eu estou vivendo em outro universo paralelo. Ela não explicou a experiência. O que dá a entender, né? A gente tem que entrar na especulação agora. O que dá a entender é que ela considera que ela tem um pé mais para lá do que para cá. Ou ela vive em projeção, enquanto ela vive em projeção e acordada? Não tem como ela estar em projeção e estar acordada aqui. Sim, tem como a sensibilidade dela está solta e ela com 5 sentidos percebe aqui, a sensibilidade percebe outro nível. Isso não é legal, porque a pessoa perde o pé no chão e não consegue viver. E se ela reencarnou aqui, tem algo a aprender vivendo aqui. Isso é porque ela é uma consciência espiritual vivendo uma experiência humana. Então ela está dentro de um corpo humano que tem uma função. Então, se ela quer ou se ela sente que ela está mais para lá do que para cá, ela precisa vir mais para cá. Então precisa aterrar mais e viver a vida aqui, porque tem uma função, senão a gente não encarnava. Senão não estava aqui. Perfeito. Às vezes as pessoas esquecem, né? Que se estão aqui, estão por algum motivo. A Ana Paula Costa, ela diz o seguinte:
fui conversar com o vizinho que está doente. E durante a conversa, eu mantive a minha mão no joelho desse vizinho doente. Depois que ele saiu, ele disse para minha mãe que sentiu como se saísse fogo da minha mão. Curadora. E o joelho dele parou de doer. Oh, que legal. O que seria isso? Cura. Muita gente narra, Diego, a pessoa pode aplicar energia, mas alguns chegam a tocar. E eu vi gente dizendo que não pode tocar. Não, você tem que fazer o que você sentiu vontade. Alguns sensitivos funcionam melhor pelo toque, outros não tocando jamais. E há uma sensibilidade que muita gente fala. Você estava com a mão ali, parecia que tinha uma brasa quente esquentando o lugar. Isso aí é recorrente em muitos casos. Ela tem um potencial de passar energia muito bom. Uma curadora e que parabéns, que legal, cara. Tá, então tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A Elisa Mara mandou uma outra coisa aqui, o seguinte. Desde criança tenho muitos sonhos lúcidos. Porém, já tentei algumas técnicas para projeção consciente, porém, ainda não tive oportunidade. Porém, de novo, quando eu estou em meditação ou quando estou prestes a entrar no sono, ela entra em estado vibracional. Então, acho que isso você está falando daquele meio aquele estado alterado, o estado vibracional é uma aceleração do campo energético. Parece que uma vibração, um campo elétrico acelerado não é físico. Parecendo que tem uma voltagem que ligou ali. Pode acontecer na meditação, na mediunidade, deitado para uma saída do corpo. Esse chama-se estado vibracional. Quem criou esse nome foi o Robert Alan Monroe, em 1971, quando ele lança o livro Journey Out of the Body, nos Estados Unidos, que em 1971, que na década de 80 sairia no Brasil com o título Viagens Fora do Corpo. Ele passou a explicar algo que muita gente sentia, mas ninguém tinha escrito. E ele a pessoa pode pegar o livro capítulo 15 e 16. Ele cunhou o termo estado vibracional, que depois outros autores começaram a usar o mesmo termo com outras variações. Mas o criador do termo, é só pegar o livro e conferir. Viagens Fora do Corpo, Robert Alan Monroe, capítulo 15 e 16, 1971, o original. Então, às vezes, a pessoa está meditando, eu falei ali ainda agora, que ela entra no estado alterado, pode ter uma suposta projeção, dilatação dos chakras ou a vibração, tá? Sugiro a ela que leia um pouco mais sobre a temática da projeção, livros mais específicos, os que eu indiquei ali atrás, para ela poder melhorar esse processo. Porque, pelo jeito, ela tem um potencial que está meio enganchado, mas ela está no ponto para abrir isso. E me parece uma pessoa com conteúdo legal. Tem uma outra pergunta que é bem recorrente aqui e que surgiu no nosso grupo secreto, que é o seguinte. Quais seriam os benefícios da prática de saída do corpo? Liquidar o medo da morte, cara. Tá? Liquidar o medo da morte não significa que você tirou o medo de morrer, que é biológico. Existe o instinto de sobrevivência, mas existe a ideia da dona morte na cabeça. O que a gente aprendeu por condicionamento? No imaginário popular, criar a imagem de uma caveira com um capuz e uma foice. Sim. Isso não é instinto de sobrevivência, isso foi inoculado culturalmente na mente de alguém. Então alguém fala assim, lá vem ela, quer ir lá moira, lá meia-noite para te matar. Aí a pessoa passa a ter medo de algo que vem vindo para matar ela. Isso não existe. A pessoa desencarna, não é porque vem a morte ou um ceifador, é porque ela está encarnada. O que encarnou um dia desencarna. Não precisa da dona morte vir te buscar, basta estar vivo. O grande ceifador se chama nascimento. Você nasceu, submete um dia a ter que sair. Não existe tal entidade, dona morte, com a caveira vir te buscar. Isso é uma construção psíquica no imaginário, e aí a pessoa começa a criar este medão. Então, isso trava todo o potencial da pessoa. Desde o momento que ela está fora, viu o corpo e ela está fora do corpo, ela sabe que não é o corpo. Encontrou alguém que ela conheceu aqui que está desencarnado, ela viu que a pessoa não está morta. Alê, você desencarnou. E eu falo com isso naturalidade. Você desencarnou, ou ele, ou eu. Você desencarnou. Eu te encontro lá fora. Para que eu vou visitar seu cadáver no cemitério se eu te encontro aqui fora? Isso muda totalmente a maneira de ver. Mas não estou dizendo que as pessoas não devem ter saudade, porque tem gente que não entende isso que eu estou falando. Eu estou falando, se eu estou te vendo vivo, eu não tenho mais a ideia da morte sua na minha mente. Eu te vi vivo,
fora do corpo. A saída do corpo, ela mata o medo da morte. Segundo, permite um curador trabalhar fora do corpo, enquanto o corpo dorme, e fazer o que ele mais ama, que é irradiar a energia. Terceiro, aquisição de conhecimentos espirituais que sequer tem nos livros da Terra para você melhorar o nível da tua consciência. Tem uma série de vantagens. Mas por que a pessoa está perguntando? Ela não estudou o assunto. Porque uma simples visão de conjunto, ela vai ver os grandes benefícios da saída. E o melhor, eu posso dizer isso, uma alegria interna que te dá, que é um estado de consciência. Chega alguém e fala assim, por que você está contente? Acertou na loto? Está com relacionamento novo? Não. Por que você está contente? Cara, isso aqui é um estado de consciência, independe das coisas de fora. Essa noite eu fui ali fora, dei um passe numa pessoa, ajudei ela a passar, voltei cheio de alegria pro corpo, cara. Não tem nada que me pague isso e essa alegria não depende do mundo. Isso que eu estou contando é só para ela ter uma ideia do que isso traz. Agora, o Diego é um curador, um reikiano. Ele aqui faz um trabalho de cura legal, melhora uma pessoa, ele fala, ganhei o dia por ter feito isso, essa alegria o mundo não me dá, o que me deu foi o reiki. A saída do corpo é a mesma coisa, eu não estou falando de doutrina, estou falando de algo que é a expansão da tua energia, recuperando o teu conhecimento como espírito que você é. Você não é apenas a matéria, você é muito mais. Então, a liberação desse tipo de trava melhora a pessoa. Mas aí, veja, se a pessoa estudar e aprofundar, não é só a saída. Porque tem gente que sai e fica perturbada com a saída, porque não entendeu nada. O outro sai, quer fazer algo negativo. Eu estou falando de gente que aprofunda. Uma pessoa séria nessa área, ela melhora, cara. E detalhe, melhora os outros em volta. Tá? E vem uma alegria interna, uma força, cara. Não é desse mundo que vem dentro de você. Você não morre, você sabe disso. Não vai poder provar para ninguém, mas você sabe dentro, então tá tranquilo. Isso aí é uma vantagem enorme. Ótimo. Aquela pergunta anterior que a pessoa falou que vivia uma vida dupla, né? Lá e aqui, ela complementou aqui o seguinte. Então ela está explicando, ó, desde criança ela sai com muita facilidade, né? Então, projeção astral. Sempre foi assim. Sei que preciso ficar por aqui, né, na Terra. Não é esse o problema. A dúvida é se isso é normal e se eu preciso de alguma ajuda, porque ela começou naturalmente e nunca estudei para nada. Eu acho que o que eu tô entendendo, eu já entendi, é que eu acho que como ela tem uma projeção astral com muita facilidade, ela prefere ficar lá, porque realmente é isso que você estava comentando. Isso acontecia comigo quando eu era jovem. A projeção astral, ela te dá um prazer, ela te dá uma felicidade, uma plenitude, é um universo muito mais incrível do que às vezes aqui, que aqui você tem que ir pra escola, trabalhar, pagar boleto. Pagar boleto é que é o grande karma nosso, cara. E aí você chega num plano onde tudo é possível, você fala, eu prefiro ficar vivendo numa projeção. Né? Porque assim, uma experiência de projeção astral pode transformar uma encarnação. É verdade. Se a pessoa tem uma experiência de projeção astral, transforma a vida dela, uma experiência consciente, uma experiência lúcida. Agora imagina ela que tem várias experiências. Espontâneas, tá? Ela precisa estudar, não é para fazer, é para entender a saída. Veja, ela está experimentando algo. Ela não precisa estudar para isso acontecer, mas ela precisa estudar para entender o que está acontecendo.